Vamos começar mais um Pode Prospectar, o podcast número 1 em prospecção e outros temas de relevância para todo profissional que busca crescimento. E nesse episódio estamos aqui com o Pierre e com a Thaís. Tem muita coisa para falar de vocês, tem bastante coisa para a gente trocar ideia. Hoje a gente está gravando aqui na Feira do Empreendedor do Sebrae. Então eu queria começar com duas coisas. Que vocês mesmos se apresentem e falem para a gente o que é que vocês vieram fazer aqui na feira. Vou começar por você, claro. Pode falar, Thaís. Olá, eu sou a Thaís, como a Elide já me apresentou. Eu tenho uma agência de marketing, né? Hoje em dia a gente, faz toda essa parte de marketing digital. E viemos aqui para, claro, prospectar clientes, networking, ver as novidades digital, questão de marketing e também outras coisas. Muito bom. E você, Pierre? Bom, como foi dito, eu sou o Pierre, né? Eu tenho uma agência de marketing, mas não só tenho esse título de empresário, né? Mas a gente sempre está no operacional. Então, faço parte de gestão de tráfego, parte comercial, vendas. A gente é de tudo um pouco aí nessa jornada. Essa vida de empreendedor, né? Essa vida de empreendedor tem muitas surpresas para nós. E aqui na Feira do Empreendedor, como a Thaís falou, a gente veio para buscar novas oportunidades, né? Mas não só em clientes novos. A gente veio também se aprimorar em conhecimento, né? Crescer o CPF, o CNPJ e junto. Adorei. Quero começar por isso. Né? Hoje tem muita gente falando isso, né? Que as pessoas às vezes esquecem, né? Que atrás de um CNPJ tem um CPF. E quando a gente pensa em empresas médias ou muito grandes, atrás de um CNPJ tem vários CPFs também, tanto da parte de quem fundou a empresa quanto de quem trabalha nela, né? E tudo é sobre pessoas, né? Pensando nisso, como que vocês se formam, assim, como pessoas além de empresários? Né? Vocês buscam atualização? Vocês se inspiram em quem? Fala um pouco disso, assim, o que vocês buscam para a vida de vocês, para o enriquecimento pessoal? Quer começar? Pode falar. Tá, vamos lá. Olha, existem muitos setores da vida, né? Então a gente às vezes fica um pouco perdido nessa questão. Nossa, existe a parte financeira, existe a árvore da família e existem muitas coisas para serem feitas e uma pessoa só dentro de tudo isso. Então você está num monte de cenário ao mesmo tempo, tendo que equilibrar aqueles pratinhos, né? Então, para a gente crescer, eu imagino que a gente precise ter pelo menos boa parte disso, pelo menos o fundamento disso já alinhado, mas com aquilo que a gente, não só o que a gente quer, mas com aquilo que a gente precisa, né? Tem aquela questão de, poxa, eu preciso saber viver um pouco desconfortavelmente agora, para que depois eu consiga construir uma vida um pouco mais confortável. Isso na parte emocional, na parte espiritual também, que é muito importante, na parte de conhecimento. Acho que acho que o segredo está nisso, a gente saber quais são os fundamentos, né, quais são as bases para a gente construir isso e através desse alicerce a gente começar por onde faz mais sentido, por onde a gente quer alcançar, né? Mas nem sempre é fácil, né? Pode parecer muito fácil. Acho que nunca é fácil, né? Para ninguém. Às vezes a gente eu estava até conversando com outro entrevistado, que às vezes a gente acha assim, quando olha o outro e parece que é fácil, só parece que é fácil porque a gente não está no lugar dele. Não é? Porque nunca é fácil. Né? Vida de empreendedor não é fácil e precisa de muita coragem. Acho que só quem está nesse lugar sabe como é desgastante também, mas é muito esforço para você conseguir chegar e crescer e alcançar o sucesso. E a gente ficou por um bom tempo nessa fase de e aí, a gente vai crescer, a gente empacou, como que a gente vai fazer para resolver, como é que faz? O efeito platô, né? Exatamente. Então a gente ficou muito tempo nessa fase onde parecia que a gente não tinha mais para onde ir, onde crescer, enfim. Mas a gente foi, acho que é buscando conhecimento que a gente começa a entender os caminhos que a gente deve seguir, sabe?
Em relação ao marketing, por exemplo, eu lembro que eu fiquei um pouco estagnada, sabe? E aí eu pensei, bom, se a gente realmente vai fazer essa empresa crescer e ela virar alguma coisa, a gente vai ter que estudar, buscar conhecimento com pessoas que já têm experiência, enfim. E foi isso que a gente fez. E a gente faz isso até hoje, tem que continuar fazendo para sempre, né? Se você quer ser empreendedor, você nunca pode parar de buscar conhecimento. Nunca. Essa parte é importante. O network, ele é muito importante, né? Pra gente, ele foi muito. E está sendo ainda, né? Então, por exemplo, pessoas como você, Elid, a gente ter uma conexão é muito importante. A gente tá aqui conversando sobre isso, para nós é muito importante. E eu com vocês. Network. Network, é muito bom. Eu fiz uma imersão recentemente, até mandar um abraço para os meus amigos da HD Marketing, fica lá em Botucatu. É uma agência de marketing e olha só, um dos mitos já quebrados, né? Falam que não, que empresas do mesmo ramo, elas são concorrentes, inimigas mortais. Não, e nem sempre. Nós somos colegas de profissão, né, de trabalho, de ramo, então a gente compartilha sempre com o outro informações muito importantes. Então, olha, isso aqui está muito em alta, galera, vê se vocês conseguem fazer nesse modelo. Então a gente sempre compartilha informações. E achei interessante você ter colocado aquela ênfase no, poxa, não é fácil. E isso me lembra muito um episódio que, na verdade, é até recorrente, né? Nós fazemos marketing para restaurantes também, né? E lá a gente faz captações audiovisuais, né? Nessas captações a gente sempre tira foto de comida. Então parece um trabalho muito fácil, muito legal, muito gostoso de se fazer. Sim. Que você come depois, você degusta, você faz vídeos parece comendo. Divertido. Tem a parte divertida, mas tem toda a parte por trás, que é você roteirizar, que é você entender quais são as coisas que estão em alta, que é você entender o tom de voz da marca, não ultrapassar limites ali. Eu vou fazer um meme, mas não pode ser um meme tão nesse sentido aqui, tão ácido, não pode ser porque essa marca não combina muito com isso. Aí quando a gente chega, é até engraçado, né? A gente chega lá e tem os clientes também que estão juntos ali, clientes dos nossos clientes, e eles olham pra gente tirando foto, uma mesa repleta de coisas, a gente tirando foto, gravando. Muitas vezes a gente tá no momento descontraído lá, porque o conteúdo exige isso, né? Aí, muitas vezes a gente ouve, nossa, mas é tão fácil. Até eu. Caramba, que trabalho dos sonhos. É só tirar uma foto e depois comer? É só tirar foto e comer? Até eu faço. Sim, mas é exatamente isso. Quem tá de fora é fácil. Eu falo isso em treinamento. Por quê? Eu dou treinamento, como vocês bem sabem, sobre prospecção e sobre vendas. Sim. E aí, a galera de prospecção, os SDRs, pré-vendas, enfim, seja lá qual o nome, eles pensam assim, na maioria, não todos, obviamente, mas eles pensam assim, o mais difícil é prospectar, tem muita objeção, você tem que ter coragem, você aborda. E aí, a gente faz esse super trabalho, que é o mais difícil, depois o vendedor é só vender. Cara, se você falou é só, é porque você não sabe o que é. Uhum. Você nunca fez. Porque nunca é só tirar foto, é só prospectar. Assim como o vendedor na outra ponta, às vezes também pensa, nossa, lá, ele só prospectou, ele só agendou a reunião, agora o difícil está comigo. Se ele falar isso é porque ele nunca nem prospectou. Então é muito fácil você simplificar o serviço do outro, desqualificar. E desqualificar às vezes não é nem na maldade, é na ignorância. Ele não sabe o trabalho que dá. Né? Eu não tinha parado para pensar nisso que você acabou de falar. É todo meme que serve? É todo o ângulo que serve? É toda iluminação que serve? Não, porque tem um público diferente. Sim. Então, assim, eu sou a pessoa, eu não sou de julgar nada, mas eu sou a pessoa que desconheço o que tem por trás, que é coisa que só vocês que são do mercado sabem, né? É uma coisa interessante que a gente trabalha a gente tem alguns restaurantes e a gente vê que cada um tem uma linguagem diferente. Sim. Então tem um restaurante que o público dele é muito mais velho, é de pessoas de 30 a 55 anos. E tem outro que não. Muito mais velho. 35 anos. Não, okay. Eu tava pensando nisso aqui, daqui a pouco eu tô velho. Eu tô chegando nos 30 já, né? Tudo bem. Mas, e aí tem um mais maduro. Um público mais maduro. E aí, tem outro restaurante que o público é de 20 a 30 anos no máximo. Que é bem diferente do outro. E a linguagem precisa ser diferente.
tipo, de para cada um. Não adianta você postar a mesma coisa em um e postar a mesma coisa no outro, porque não vai ter sinergia com as pessoas que estão lá assistindo, sabe? A praça também, né? O local do restaurante, o bairro diz muito. A gente atende nós atendemos 4 restaurantes ali que são os primeiros 4 a entrarem no nosso ecossistema ali de clientes. Desses 4, eles fazem comida japonesa, atendem mais ou menos do mesmo estilo, mas eles estão em bairros diferentes. 2 desses, na verdade, são no mesmo bairro até. Olha que coisa doida. Só que um deles fica na Vila Madalena, é um bairro tradicional, é um bairro onde as pessoas são mais maduras, onde o nível socioeconômico é diferente. E existe também, por exemplo, um deles é no bairro do Jaguaré, na verdade 2 deles, né? No Jaguaré. Ficam bem próximos um do outro, eles competem em público, mas eles competem, na verdade, uma pequena fatia desse público, porque o público-alvo não é o mesmo. São 2 restaurantes que oferecem a mesma coisa para públicos diferentes. Olha que como o posicionamento da marca influencia muito. E tudo isso leva a crer que toda marca ela precisa ter um tom de voz, ela precisa ter um arquétipo. Você precisa entender como você vai alcançar e atingir aquele público que você precisa atingir, mas falando na linguagem dele. Sim. Eu não posso chegar hoje numa comunidade, numa favela, falando um juridiquês. Sim. Falando extremamente formal. Eu preciso gerar comunicação, porque senão eu não vou ser ouvido. Exato. E quando a gente quer ser ouvido, a gente precisa se comunicar na mesma linguagem. Exatamente. Muito Exato. doido. E é uma coisa que me lembra que você falou e que eu aprendi muito, que é, eu vou escrever um texto e vou falar para o zelador do prédio ler ou para o CEO. Se os 2 entenderem, é isso. É isso. Mas se só o CEO entender, talvez o zelador não entenda. Exato. E aí não é legal, é isso mesmo. Nossa. O menos é mais. O simples funciona. E as pessoas, eu acho que tentam deixar bonito, enfeitar demais. Pra quê? Você vai se aproximar de quem? Ou talvez você se aproxime de poucos, mas não de todos. E aí é bem diferente, né? Sim. Vocês comentaram isso daí de personalizar, né? Para cada cliente. E aí tem uma frase que eu adoro, não lembro agora de quem que é, mas é assim: venda o que o cliente quer, mas entregue o que o cliente precisa. Pensando aqui até no mundo de vocês, o que me veio na cabeça? Que às vezes até um cliente que contrata vocês pode diminuir a grandiosidade do que vocês fazem, falando, é só tirar foto e postar. Até um cliente, porque ele é dono de um restaurante, mas ele não é de marketing, ele não tem cabeça de marketing, ele não tem a cabeça de social media, certo? Então vocês encontram esse tipo de desafio, porque uma coisa é vender, que já é desafiador por si só. Outra coisa é cultural e de maturidade do cliente. Então às vezes você tem que trabalhar antes de vender nessa quebra de mentalidade da pessoa, de fazer ele entender que, cara, não é só postar e tirar foto e postar, não é só isso. Tem um estudo por trás. Vocês encontram isso no segmento de vocês? Demais. E sem parar. Assim, hoje a gente atende empresas que têm empresários, uma faixa sempre mais de 35 anos. Acho que não menos do que isso. Pelo menos os que são decisores ali. Então, geralmente a faixa etária, não só a faixa etária, mas também o contexto cultural e tudo, acabam levando o empresário a olhar apenas para a empresa. E quando ele vai contratar algo que não é alheio à empresa, mas que para ele pode parecer alheio, né, que é o Instagram, o Facebook, o marketing digital, acaba que parece que é um outro mundo. Ou seja, ele entende que eu estou indo lá tirar foto, que a Thaís está indo lá tirar foto, que a gente vai fazer uma postagem, mas por mais que ele entenda que a gente tem que roteirizar e tem que fazer tudo bonito, se nós não falarmos para ele o quanto isso gera de demanda, ele não vai entender. Mesmo que saia um baita de um resultado, mesmo que venda o máximo, ele vai falar, nossa, mas você só apertou um botão na hora de fazer o tráfego pago. Espera aí. Não, mas calma aí, fizemos um estudo de público, o seu público é assim, assim, assim. Nós tornamos isso um entregável para eles. Isso é até interessante para que eles vejam o valor. Isso é muito importante, inclusive. E também a questão deles, às vezes, questionarem, ou às vezes nem fazerem menção nisso, né? Dependendo. Bom,
eu não consigo até sintetizar isso, mas existem muitas dificuldades, né, nessa parte de como eles enxergam isso e também de como a gente vai entregar isso de uma maneira que eles consigam enxergar. Perfeito, perfeito. Aí vai uma dica de vendas. Vocês talvez já saibam. Mas acabou de passar uma pessoa aqui no stand, que estava ali conversando com o executivo comercial, e falando da terceirização, né, da prospecção, que é aquele que a gente prospecta e ele vende, que é o serviço que a gente vai gerar reuniões. Reuniões que são oportunidades de negócio. E eu não participei da conversa, mas eu ouvi. E aí ele falou assim, pera, mas pediu uma ideia de valor, coisa que a gente não costuma fazer, mas a gente está na feira, o pessoal busca uma praticidade, uma pressa, e a gente acaba passando uma ideia. E aí ele falou assim pro Gabriel, falou assim, peraí, então custa X cada reunião? Caro, né? É que não era comigo a conversa, mas eu acho que com certeza o Gabriel saiu muito bem. Mas se sou eu nessa conversa, qual é a minha resposta? Não custa X uma reunião, custa X pela oportunidade de você ganhar Y. É, Então não custa X uma postagem, custa tanto para você atrair mais clientes e você faturar. O serviço é sobre você. E sempre lembrar, né? Eu sempre falo muito, prospecção e vendas é sobre o outro. Então não importa o que eu vou fazer, se eu vou apertar um botão ou dois. Importa o que você tem chance de ganhar com o meu serviço. E se hoje eu consigo fazer tão simples, apertando um botão, é porque eu estudei muito, porque eu ralei muito para chegar nisso. E ele não é obrigado a entender, mas às vezes eu preciso contar isso para ele. Então tem cliente que não tem maturidade, o cliente não tem a cabeça que a gente gostaria que ele tivesse. Seria Exatamente. ótimo. Então, vendas é tão complexo que antes de vender, você precisa mudar a cabeça da pessoa, na maioria dos negócios. E eu não tinha conversado tanto, a gente nem conversou tanto, mas eu não tinha conversado com alguém que faz o que vocês fazem. E aí eu vejo assim, é o desafio que eu tenho, é o desafio que meus clientes têm. É muito desafiador. Mas faz parte. A gente é que tem que aprender a lidar. Porque às vezes também tem gente que fala assim, o cliente não entende, se estressa. Mas ele deveria entender? Talvez não, ele tem que entender do negócio dele. Exato. Exato. Né? É uma coisa que a gente passa muito no nosso ramo, porque são, enfim, falando dos restaurantes, são pessoas que eles têm muito conhecimento em produção de comida japonesa, enfim. E para redes sociais, fornecedores bons, mas normalmente para redes sociais eles têm uma mente mais Antiquada, né? antiquada, posso dizer. E aí o que a gente precisa fazer? O que é o mais difícil? Educar o cliente sobre isso. E você sabe bem que é difícil. Sim. Porque com prospecção é a mesma coisa. Você precisa educar a pessoa, fazer ela entender que prospecção não é um milagre, mas marketing digital também não é um milagre. Nada é. Exatamente. Então, você educar a cabeça dele e fazer ele pensar ativamente e aumentar o grau de consciência dele sobre isso é muito difícil. É muito difícil, mas a gente consegue, né? Exato, tem técnicas para isso. Inclusive, a gente está lançando um treinamento. A Thaís já fez. Você já fez? Eu já fiz de prospecção? De prospecção? Não me lembro agora, mas a gente está lançando um agora. Com turmas especiais para a turma do Sebrae, dia 12 e 13 de novembro vai rolar essa imersão e a gente fala disso, dessas técnicas, porque não é só vender, não mais. Né? A gente tá vendendo uma caneta, até caneta hoje tá desafiador, porque tem caneta de R$2, tem caneta de 1 milhão. Uhum. Então nem caneta, que é um produto básico, é um discurso único, né? É bem complicado. Ó, e o pessoal dos cortes agora, pode até fazer o corte agora, porque o treinamento de prospecção da Prospect me ajudou demais em quebrar a barreira do medo. Porque a gente, quando não começa a prospectar, é um mundo totalmente novo pra gente. O ser humano, ele desconhece, ele tem medo daquilo que ele desconhece, né? Sim, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Aí, quando eu ultrapassei essa barreira, né, essa linha do medo, eu falei, cara, então, calma aí. Não é tanto assim um bicho de 7 cabeças. Eu tô falando sobre o que eu faço, mas eu só preciso encontrar a oportunidade certa, a pessoa certa. Exato. Exatamente. E foi exatamente essa síntese que o treinamento me trouxe e eu consegui, finalmente, prospectar com mais facilidade. Aqui, por exemplo, de quando eu fiz esse treinamento
para agora, eu percebi a mudança nítida, porque é muito mais fácil você ter esse comparativo estando no mesmo lugar também, né? Como a Feira do Empreendedor, e você saber lidar com essa abordagem, esse approach, né? Você saber conversar, puxar ganchos de diversos lugares, a pessoa pode estar fazendo qualquer coisa, você transformar aquilo num gancho e falar assim, poxa, que legal que você trabalha com isso. Mas olha, tem uma oportunidade para você, e etc e tal. E começa a entender, enfim. Aí, quem quiser, é só ver o treinamento com mais detalhes lá, porque eu não vou falar tudo aqui também, não vou largar o ouro aqui também, né? Mas é isso, porque uma coisa é você prospectar ativamente, que a gente ensina a fazer. Outra coisa é, ainda que você não prospecte ativamente, que você não vai pegar o telefone ou mandar um e-mail e tal, você desenvolve habilidades para o network pessoal. Porque tem gente que entra numa feira dessa, entra mudo, sai calado, de cabeça baixa, não se conecta com ninguém. Assim, se você não souber aproveitar as oportunidades que tem aí, as vendas e as grandes conexões acontecem pelo movimento. E não acontecem sozinhos. Não vai acontecer nada se você ficar parado. Não tem como, né? Não tem milagre, as coisas não caem do céu, né? Nada se faz, né? Exatamente. Mas, bom, vou contar agora, né? A Thaís já trabalhou na Prospect por 4 anos? 4 anos. 4 anos é alguma coisinha? Ou 4 anos cravado? Acho que foi. Não lembro esse nível de detalhe, né, Pierre? Mas foi 4 anos. 4 anos. Uma Copa do Mundo. E aí, assim, o ano passado vocês vieram aqui me visitar. Nós viramos amigos. Para quem não sabe também, são noivos, né? São sócios. Depois eu tenho até uma pergunta sobre isso, se está funcionando essa sociedade, tendo relacionamento pessoal. Mas eu acho muito incrível, assim, que às vezes a gente, na vida de empreendedor, que agora vocês sabem, você, Thaís, principalmente, que era CLT há pouco tempo atrás e hoje é empreendedora, você sabe que não é fácil ser empreendedor. Não. Então, por muitos momentos a gente passa por dificuldades, a gente se sente sozinho, a gente acha que ninguém entende, a gente acha que está todo mundo contra. Tem funcionário que odeia patrão, que odeia chefe, não é? Acontece. E aí eu tenho assim, um baita orgulho da gente ter virado, de ter essa proximidade, essa amizade. Eu tô na feira, você vem me prestigiar, você passa aqui, você vem fazer negócio, você vem prospectar, obviamente, porque você é prospecção na veia também, mas você sempre passa aqui. E aí acabou que o Pierre vem junto, virou, né? A gente se conhece e tudo. Eu acho isso o máximo. Então eu também queria agradecer vocês por essa amizade, além da relação de trabalho, né? Então eu tenho isso com algumas pessoas que já passaram pela Prospect. E eu acho que assim, a gente sempre faz, a gente sempre planta algo na vida, né? Nunca é tão à toa, nunca é sem ensinamentos, os relacionamentos, né, profissionais. Então eu estou muito feliz que você está aqui e muito orgulhosa de ver você. Né, eu falei há pouco, vou falar aqui, que eu estava falando para a Thaís, você está na fase mais linda que eu já vi. Fisicamente, por dentro você sempre foi. Fisicamente, você está na sua melhor fase. Você está transpirando alguma coisa, assim, que floresceu. Eu preciso saber ainda mais da onde que vem, porque eu sei que tem alguma coisa quase mágica aí por trás, porque você está com brilho nos olhos que o ano passado já não tinha. Eu sou suspeita a falar, tá? Está realmente muito linda, deslumbrante. Sempre foi linda, mas eu acho que tem alguma coisa diferente. Então, obrigada, gente. Não tô encerrando, não. Só tô, assim, um momento de pausa, assim. Não, mas... Obrigada pela nossa amizade mesmo, sabe? Realmente. Não, mas assim, eu sou muito grata à Prospect. E a você sabe. Porque vocês... A Thaís que entrou na Prospect e a Thaís que entrou eram pessoas completamente diferentes. A maturidade que eu ganhei lá foi, assim, incrível, foi sensacional para minha vida pessoal, profissional. E assim, o sempre mais legal de tudo era que a gente não se envolvia só profissionalmente, mas a gente tinha uma amizade lá por fora também. Então, eu sou muito grata por todos os ensinamentos que você me deu, os ensinamentos que a Prospect me deu. Se eu sou uma profissional melhor hoje, é por causa de vocês. Sinceramente, eu tenho uma gratidão enorme no meu coração. Até hoje eu sonho que eu trabalho na Prospect. Direto lá dentro da Direto, sabe, né? Eles podem ser fornecedores. Opa! Às vezes eu acordo e falo,
nossa, amor, eu sonhei que eu tava trabalhando na Prospect. E assim, eu sinto muita falta, porque era um dia a dia muito. Claro, era muito trabalho, Sim. mas era um dia a dia muito gostoso. Eram pessoas que são boas de conviver, sabe? E com você também. Nossa, você sabe quantas coisas a gente já passou, quantas coisas você já me ajudou, quantas coisas, enfim, a gente já passou na Prospect. Então, eu tô muito grata de verdade. Eu não tenho nem palavras para agradecer você pessoalmente, como mulher, como uma mãe incrível que você é, como esposa incrível e empresária incrível. Você é uma gênia, eu acho que você é um gênio, de O verdade. CPF aí é forte, É. demais, de É uma verdade. inspiração pra mim de mulher mesmo, Pra sabe? mim É uma também. pessoa que eu me inspiro, que eu olho, sempre que eu vejo suas redes sociais, eu olho e falo, é isso, sabe? isso. Uma pessoa, você é incrível, uma pessoa inteligente, maravilhosa. Obrigada, obrigada. Eu não sou tudo isso, não, mas eu falo que eu sou assim. Parar não é uma opção para mim, até pela minha história de vida. Um dia eu vou contar, inclusive, assim, mas parar nunca foi uma opção. Eu não podia. Então, você vai se tornando essa pessoa. E vocês são assim, né? Até pela sua história. Você perdeu sua mãe recentemente, então você vivia por ela, agora é você. Tem opção de parar? Não tem. Não tem. Seria bom ter essa opção. Ah, eu vou descansar, vou ficar 3 meses tranquila, 4 meses, vou tirar um ano sabático. É uma opção? Não é uma opção, né? Então isso vai deixando a gente forte. Então, às vezes, até coisas que a gente não entende, que a gente passa, as dificuldades, lá na frente você vai chegar e falar, cara, foi por isso, eu não podia parar, né? Então, eu sou uma pessoa assim, que eu sou grata a tudo, sabe? Aos problemas, às dificuldades. Então, você vai evoluindo mais quando você tem essa consciência, né? Uhum. Já que a gente entrou nisso daqui até antes da gente acabar, no começo você falou das várias frentes da vida. Que vocês buscam aprendizado e tudo, e você falou, se você não buscar, né, o mental, o profissional, as técnicas, o espiritual e tal, se vocês dois puderem elencar as 3 coisas mais importantes diárias, por ordem de prioridade, quais são elas? Pensando em pessoal, profissional, espiritual, familiar, tudo, todas as áreas que envolvem a vida de todos nós. De 3, qual é a 1? Difícil. Não é uma coisa, mas é quem rege a minha vida. Deus. Deus é o mais importante. Ele precisa estar em primeiro lugar. E todo o resto vem. Parece muito fácil falar, mas às vezes as distrações do dia a dia não deixam a gente se conectar com a fonte eterna das coisas, que é Deus. Então, independentemente de crença, de quem estiver assistindo, eu acredito que você ter o seu espiritual conectado com aquilo que você acredita, com a sua fé, te faz potencializar aquilo que você é em essência. Que muitas vezes você consegue descobrir através do espiritual. Sim. Então, tenho certeza, Deus é a primeira coisa. É a primeira coisa. E não funciona se trocar a ordem. Já tentei trocar a ordem, já tentei fazer diferente, já tentei fazer do meu jeito, da força do meu próprio braço. Não dá certo, não dá certo. Deus tem que estar em primeiro. E agora não sei das 2 coisas seguintes, qual que vai ser a mais importante. Mas eu vou tentar elencar aqui o que deveria ser, mas o que eu não coloco muitas vezes em prática. Deus, saúde, minha própria saúde. E com a própria saúde é estar bem. Estar bem no sentido de quê? Mental, físico. Ser um CPF preparado. Preciso ser alguém preparado. O meu cliente, ele me contrata pela minha performance 100%. Então, se eu dormir bem, se eu tive um bom dia, se eu tive bons exercícios ali físicos, o meu cliente, no final das contas, ele está pagando por um PR 100%. Sim. Eu estou prestando um serviço. Né? Demais, demais. Eu acho que é 50%. Sim. Acho que pelo menos metade disso. Concordo com você. Porque se a gente não estiver bem, a gente não desempenha bem. Se a gente não dormiu bem, a gente não entrega bem. E a gente não pode cobrar por aquilo que a gente não faz. Então, quando o cliente ele contrata o CNPJ, são vários CPFs ali por trás.
Mas tem alguém, precisa ter uma liderança ali que puxe os demais, que impulsione também os demais, estando, às vezes, de trás, né, impulsionando, falando, vamos, galera. Então, por isso, saúde em segundo lugar. E também família. Para você servir a sua família, para você ser um bom alicerce, você precisa estar bem, por isso saúde em primeiro e família vem logo em seguida. Porque é a base, são as pessoas que estão próximas ali, que qualquer coisa que o mundo externo te pressionar ou te trouxer de ruim é quem vai estar ali para te apoiar. É quem vai estar ali para segurar a bronca com você. Muito bom. Ali é Você família. concorda? Eu concordo completamente com o que ele falou, porque Deus, saúde e família. Deus, saúde e família. E assim, só nessa parte da família, foi uma coisa que você me ensinou sobre relacionamento, que é muito importante, né? Relacionamento Não sabia. é o que rege muitas coisas, tanto profissional, quanto família, quanto, enfim. Nossa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu ouvi tanto isso, tanto de relacionamento, e eu não entendia no começo. A Thaís falando, não, relacionamento. Eu ficava, tá bom, tudo bem, é importante, mas calma aí. Não, relacionamento. Aí eu entendia da onde vinha, aí eu ficava, pô, mas calma aí. Por que relacionamento? Por que bater tanto nessa tecla? Aí eu comecei a prestar atenção no mundo à minha volta, só isso. Eu só comecei a olhar pro mundo à minha volta. E é tão, parece tão básico. Aí eu comecei a ouvir a Thaís falando tanto, eu falei, tá bom. Agora eu entendi o sentido disso. Pode continuar, porque é muito Exato. importante. E você ensinou isso tanto pra mim que ficou gravado na minha mente de um jeito que eu não consigo, sabe, tirar. E foi uma coisa que eu tentei passar para ele e ele entendeu. E hoje em dia é o slogan da nossa empresa. Conexão e relacionamento e conexão. Então, você ensinou tanto isso pra mim que eu percebi depois que eu saí da Prospect também que isso é o que rege o mundo, é relacionamento. A gente tem clientes ali de que eles não estão interessados em saber quanto eles estão pagando, quanto eles querem relacionamento. Simples. Muitas vezes eles falam pra gente, nossa, eu tava com uma agência anterior, só que a pessoa não se interessava em responder uma mensagem minha, a gente não tinha conversas para saber como estava o projeto, e a gente entendeu que o cara tá procurando relacionamento. E é isso. Eu estava falando isso com o Ricardo, da Beta Serviços, né, que é cliente nosso há 8 anos, sobre isso, sobre proximidade, sobre querer servir. Né? Em treinamento eu falo das 10 características de um bom vendedor, uma delas é querer servir. A gente veio para o mundo para servir. Né? Total. Então você serve seus pais, você serve seu marido, você serve seus funcionários, e quanto mais você serve, mais você é servido. Exatamente. E aí tudo fica mais fácil. Não precisa ser um sacrifício, precisa querer dar certo, né? Isso faz muito sentido. Eu acho que é mais entender, né? Quando a gente não entende isso, a gente começa a viver, geralmente na adolescência ali, porque eu tenho um sonho de abrir uma empresa e eu vou trabalhar para mim. Eu já ouvi tanto isso. Eu já até cheguei a falar, eu vou trabalhar para mim, eu não vou trabalhar para os outros, eu vou trabalhar para mim. Isso não existe. Trabalhar para você ir para academia. É a saúde. Trabalhe para você. E o retorno é bom, vale a pena. É você com você mesmo. Mas de resto, remunerado... O propósito é o outro. É o outro. É sempre o outro. É isso. Aí já ouvi falar muito disso. Eu também já cheguei a falar na minha adolescência, não, porque eu vou abrir uma empresa e eu vou trabalhar para mim e nananã. Mas calma aí, quando eu entendi, quando as pessoas abrem uma empresa, elas estão ali para tirar uma dor de alguém, tirar uma dor da sociedade. Falei, cara, então calma aí, todas essas empresas aqui, quem vendeu esse microfone aqui, ele está solucionando uma dor de alguém. Então é sobre o outro, não é sobre... Nossa, então o cara foi remunerado porque ele serviu. Isso é a chave da sabedoria. Eu falei, caraca, então quanto mais eu sirvo, mais eu tenho recompensas. Legal, cara. Você não faz nada sozinho. A relação de vendas nada mais é do que ser recompensado por ter servido. Com produto, com solução, com conselho. Tem gente que ganha dinheiro com conselho, enfim, né? Tem várias formas. Para a gente fechar, como ter sucesso numa empresa que os sócios
também tem um relacionamento, né? Vocês são noivos, quase casados. Como faz para dar certo com a sociedade assim? Vou deixar a Thaís começar respondendo essa. Comecei respondendo todas, mas já até aqui na ponta da língua. Eu acho que é muita paciência, mas também tentar separar as coisas. Eu sei que não é muito fácil. Eu não conseguia. Por muito tempo eu não consegui. E agora eu estou aprendendo, né? Mas eu acho que é paciência. É a chave de tudo. Então você escutar, saber ouvir e saber falar na hora certa. Porque senão vai misturar as coisas. E às vezes acaba misturando mesmo. Então, por muitas vezes, eu não consegui entender isso. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou ser sempre assim. Eu sempre vou misturar as coisas. Eu sempre vou, enfim, talvez chegar no trabalho com a cara emburrada, porque a gente discutiu em casa. Mas eu entendi que eu não posso ser assim. Porque tem outras pessoas trabalhando com a gente e elas não podem sentir essa energia, né? E foi uma coisa que eu tive que aprender na pele, porque eu passei por isso antes de trabalhar com duas pessoas que eram casadas. Então, e eu via que elas não conseguiam separar isso. E Muito hoje, ruim, né? muito. Nossa, horrível. Mas, eu passando na pele, eu entendi que eu não queria ser daquele jeito, entende? Então, paciência, saber conversar, ouvir na hora certa. E é isso. Isso é bom. Todas essas coisas, já assina embaixo, todas essas coisas. Tem um outro detalhe também que é importante, que é estabelecimento de limites. Então, por exemplo, a gente tem um determinado limite que a gente conseguiu já combinar. Claro, isso não é fácil, galera. Isso é uma progressão. Isso vai acontecer com o tempo. Quando a gente sabe separar, quando a gente tem paciência, são os ingredientes para que isso aconteça. O estabelecimento de limites. Então, peraí. Eu conheço a Thaís me conhece, ela sabe onde é o meu limite, ela sabe onde é o meu botãozinho ali. Então, se ela ultrapassar aquele limite, claro, existe inteligência emocional, existe tudo isso, mas por estar junto, por ter intimidade, acaba se tornando mais sensível. Então, qualquer pessoa me afeta muito menos do que a Thaís. Da mesma forma que o inverso, né? É proporcionalmente inverso. Então, quando a gente coloca assim, não, peraí, então, vamos determinar o horário. Depois disso aqui, a gente não fala mais, não procura mais falar de trabalho, a não ser que seja uma emergência, que seja uma coisa muito, muito urgente. Antes de tal horário, também não vamos falar de trabalho, vamos falar só a partir desse limite aqui. Por exemplo, tem algumas questões que transcendem um pouco, né? Acaba se conectando. Então, por exemplo, a gente ficou frustrado porque não atingiu alguma meta. E isso, às vezes, a gente acaba ficando com o astral, o humor um pouco mais para baixo e acaba, às vezes, levando isso para casa. Então, um sempre tem que puxar o outro. Então, eu acredito que não seja tão mais difícil por um lado, mas sim mais fácil por outro. Porque quando os dois conseguem entender o objetivo, entender o propósito, conectados, é muito mais fácil a gente caminhar em dois do que caminhar sozinho. Porque quando um cai, o outro está ali para levantar. E vice-versa. Maravilhoso. Não sei se alguém tem dúvida de que vocês são um casal perfeito. Maravilhosos, empresários. Estou muito feliz. Você vê que a gente se conhece há um tempo e a gente conversa assim, parece que é a primeira vez, parece que é novo, parece que eu estou saindo melhor dessa conversa, sabe? Nossa, a gente também. Eu amei. Obrigada. Muito obrigada. E fala a rede social de vocês. Divulga o trabalho, onde que as pessoas podem, né? A gente vai colocar, claro, né? Divulgar, assim. Mas fala aí onde que o pessoal pode achar vocês. Da agência é cadu.marketing. E uma curiosidade, Cadu, ele vem do meu sobrenome, mas ele não quer dizer só isso. Quer dizer, conexão além do universo digital. Então, Adorei, não sabia disso. é uma curiosidadezinha que o pessoal Conexão gosta. além do universo. Conexão além do universo. Adorei. Mas tem qual universo? O digital? Muito bom. É um marketing além do digital. Que é digital também, mas vai um pouquinho além. Cadu.marketing. Segue lá nas redes sociais. E se você precisa vender mais através das redes sociais como uma ferramenta, chama a gente que a gente tem todos os caminhos ali para você. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Elid. Foi muito bom estar aqui. Gratidão enorme por essa empresa maravilhosa que é a Prospect. Me ensina sem querer, mas ensina sempre, sempre, sempre aprende. Obrigado.
Sou muito grato. bom, foi ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Muito isso obrigada, aí. gente. Muito obrigada, Prospect, por todos os anos e pelo futuro também, né? Estamos juntos. Bom, acabamos aqui a conversa super agradável e tão enriquecedora com o Pierre e a Thaís. São parceiros na vida pessoal e na profissional também. Teremos mais gravações, novos episódios com mais empreendedores tão inspiradores quanto vocês, eu espero. Então vamos continuar conversando com o pessoal aqui da Feira do Empreendedor 2024.